Aleluia, louvado, adorado e exaltado seja o Deus de Israel, esse Deus bondoso, maravilhoso, misericordioso, que tem tido zelo, cuidado para com cada um de nós. A Ele de verdade nós só temos que agradecer, magnificá-lo, pois Ele é bom, é misericordioso e tal misericórdia é eterna. Louvamos a Ele porque nos enriquece com oportunidades como é exemplo esta, desse momento, para um grande conclave espiritual, para um momento em que a sua palavra será compartilhada, para um momento em que juntos estaremos em oração. Programa Caminhando com Jesus no ar. Seja você muito bem-vindo. Entramos hoje pelas ondas da Salvaterra FM às 21 horas, mas já estamos também com os nossos amados irmãos aqui pela live no Facebook, no PR Silvio Moura. Nossa amada irmã Milena Régia já está conosco. Deus abençoe em Cristo. Nosso nobre Pedrão Portal também já está conosco. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nossa amada irmã Rosimeire também já está conosco. Nossa querida Jacira Paz. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Hoje, mais uma vez, para a glória de Deus, no programa Caminhando com Jesus, está conosco o nosso nobre irmão evangelista Charles, que estará trazendo algo da parte do Eterno para as nossas vidas. Não sabemos o que você está passando, a luta que porventura esteja enfrentando, ou de repente, simplesmente, nada mais, nada menos, vai tudo bem. Mas a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Esse Deus ao qual o programa Caminhando com Jesus anuncia é dono de todo o poder, digno de toda a adoração. Nosso nobre Rosivaldo Alves já está conosco. Está aqui nos saudando com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor tem nos alcançado com sua graça, com sua misericórdia, com seu amor. Esta semana tem sido uma semana de ouro. Estivemos com o pastor Fernando na segunda-feira conosco no programa. Ontem estivemos com o nosso nobre pastor Esdras Melo e hoje com o evangelista Charles. Sua esposa está o acompanhando, mas por trás dos bastidores. Mais uma vez ela escapou um pouquinho, mas da próxima não terá opção. Com certeza será uma mulher de Deus a trazer uma palavra forte para o coração de cada um dos amados que sempre acompanham o programa Caminhando com Jesus. Mas para que nós venhamos ganhar um pouquinho mais de tempo, já convido o nosso nobre evangelista, já saudando a ele com a paz do Senhor. Meu nobre irmão, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Caminhando com Jesus. Eu lhe saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor Silvio. Para mim é um grande prazer. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui, junto com o Senhor, fazendo a exposição da palavra dele. E você que está aí também sintonizado na rádio, que está na live, que está no YouTube aí, fique conosco, que Deus tem uma palavra para mim, tem uma palavra para você, para todos nós, amém, de edificação. Aleluia, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu nobre irmão, nós estávamos falando a respeito de o senhor ter vindo de um ensaio agora há pouco. Vai haver uma festa na igreja? Sim, na igreja da Assembleia de Deus, o Ministério da 14 de Março, que também muitos chamam da Igreja Mãe, sim, na 8ª Rua, ali do lado da Infosat, esquina Canona Travessa, 8ª Rua, esquina Canona Travessa. Acontece que dia 10 e 11 de setembro vai ter o Festa do Círculo de Oração, que agora é culto de missões com mulheres,
né? Certo. E creio que vai ter também um coquetel já no dia 11, que é no domingo de manhã, e também a festa à noite, no sábado à noite e no domingo à noite, né? Você que puder nos agraciar, né, que está nos vendo, puder lá estar conosco, glorificando, exaltando o nome do Senhor, vá lá. Porque como é de praxe, né, sempre num culto, numa palavra, a oração, a consagração, só que em festas assim, o pastor sabe, né, é um período de consagração antes, para que Deus venha manifestar a graça dele, como em todos os cultos, mas que ele venha manifestar, né, a graça dele em todas as áreas, com revelação, com batismo, com cura, com salvação, né, e eu creio que nesse dia não vai ser diferente, nesses 2 dias, 10 e 11 de setembro. Aleluia. 10 e 11 de setembro, aqui em Salvaterra, na 8ª Rua, né? Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Daniel Barreto. Daniel Barreto, mandou um abraço. Aleluia. Então quer dizer que não é uma festa fechada. Todos quantos quiserem participar. Com certeza. E o horário será... É a partir das 7 da noite, né? Você pode estar se deslocando para lá e a festa não tem hora para acabar, né? Geralmente acaba 10 horas ou 9 horas. Mas eu creio que lá pelas 9, 9h30, né, vai tá encerrando. Uhum. Depende muito daquilo que o Espírito irá fazer, né? Com certeza. Eu que estou acostumado, né, desses eventos, né, de congresso, aí varia muito, né? Certo. E seja sabido, amado irmão e querida irmã que está nos acompanhando, quando há uma festa, um congresso, quando há uma festa de aniversário de círculo de oração ou coisa do gênero, há uma busca antecipada pelo poder de Deus. Com certeza. Para que justamente no dia, nas datas, então, Deus ele se manifeste de uma forma diferente, ou seja, mais intensa. Isso. A igreja... Nos anos anteriores sempre foi assim, né? A gente queria que nesse ano... Sim, e a igreja tem buscado isso. Tem tido consagração diária, né? Consagrações na igreja também, todos os dias em períodos, principalmente no começo do dia, né? 6 às 7, e aí tem oração no meio-dia, tem os cultos, enfim, o período de consagração tem sido intenso, né? Pelo círculo de oração e pelos departamentos que ombreio, né? Sim. E aí ele está dando força também, principalmente em intercessão. Sim, agora detalhe, eu penso que dá para abrir esse parêntese a respeito de que pelo fato de ser uma festa, não significa que a pessoa que esteja enferma não possa buscar uma cura. Não é isso? Eu acho que ela deve ir. Toda e qualquer situação. Sim, principalmente se estiver querendo buscar, né, uma cura. Eu acho que é aí que ela deve ir mesmo, não pode desistir. Inclusive, pegando o gancho, né, linkando com a sua fala aí, a palavra já vai falar sobre isso, né? Sobre não desistir da bênção e buscar a bênção mesmo. Muito bem, glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente logo lhe dá a liberdade para que o Senhor desenrole esse rolo aí, esse manto, né, e nos revele aquilo que Deus ele lhe entregou. Amém. Então quem está ouvindo e quiser acompanhar na sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 32, o versículo 22 até o versículo 29. Gênesis capítulo 32, do versículo 22 até o 29. É a palavra demais conhecida pela igreja, por todos, né? Só que hoje a gente vai estar tentando dissertar um pouco sobre essa passagem que fala do patriarca Jacó, onde nessa passagem mesmo, né, o nome dele é mudado para Israel. Certo. Então, deixa Deus de usar. Amém. Então, você que já encontrou, vamos ler. A epígrafe diz assim: a luta de Jacó com Deus. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei ir,
não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. O último versículo: suplicou Jacó prontamente: dize-me, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me pergunta pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, a nível de introdução, meu pastor e a todos que estão ouvindo, a gente vai falar um pouco de prefiguração rapidamente, de tipologia, né? Porque para poder entrar nessa passagem, porque para fazer uma dissertação do texto do Antigo Testamento, a gente tem que falar um pouco do Novo, né? Enfim, então a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, ela fala muito de situações que estão no Antigo para o Novo da igreja. Não são todos, né? Mas tem algumas situações, histórias que dali são tiradas tipo como sombra para o Novo Testamento, logo para a igreja. Uma dessas passagens, eu posso dizer, quando Deus ele chama Moisés vai ao Egito, né? E fala com Faraó e diz para Faraó: olha, liberta meu povo, que para ele me adorar em tal lugar. Ou seja, Deus já tinha falado para Moisés que seria no Monte Sinai. E Faraó, foi endurecido o coração de Faraó, né? E ali foi mandado as pragas, né? Você sabe a história, teve a morte dos primogênitos. Depois Faraó deixou o seu povo, né? O povo de Israel, né? Partir. Aí o povo foi para o deserto, o mar se abriu, o povo foi para o deserto com Moisés, e ali passaram 40 anos, né, onde só já a posteridade daquele povo e mais 2 pessoas, né, chegaram na terra prometida. Ora, 1 Coríntios capítulo 10, já no Novo Testamento, né, Paulo ele narra ali, né, o Espírito Santo usa Paulo para narrar sobre tudo o que aconteceu no Êxodo. Todo o Êxodo ele é narrado ali, e ali as pessoas do Êxodo vão ganhar nomes, né? Faraó vai fazer uma tipologia do próprio Satanás, né? O povo de Israel vai fazer uma tipologia já do povo de Deus, da igreja já, né? E Paulo vai dizer que a rocha que acompanhava ali era o próprio Cristo, e Paulo faz até exortações, né? Para que o povo de Deus, ou seja, já a igreja, não ser incrédulo como o povo foi lá, né? No Êxodo, no caso, no deserto, né? Então isso aí é uma figura clara, escrita já no Novo Testamento, que existe, né? Passagens, história que no caso ficou no Antigo Testamento, e ela forma como figura para a igreja a igreja de Jesus, no caso, né? A igreja de Deus agora do tempo atual e contemporâneo. E essa passagem, pastor, já entrando na mensagem, né? Essa passagem de Gênesis 32, da luta de Jacó com Deus, para a pessoa entender, só que a gente não vamos ler, né, o capítulo todo, que ele é imenso para falar de toda essa história, mas se você ainda não leu, e eu sei que você leu, mas se você quiser ler todo ele, para você que está me ouvindo, quiser ler todo ele, você vai entender a situação em que Jacó se encontrava nesse contexto aqui, né? Jacó, ele deixou a sua família e foi morar para a casa de Labão, né? E na casa de Labão ele passou ali 20 anos. Ele foi como praticamente um fugitivo, né, para a casa de Labão. Quando chegou lá na casa de Labão, ele começou a trabalhar, né, e passou 20 anos. Nesse contexto, ele adquiriu 2 esposas, 2 concubinas, e adquiriu também um grande patrimônio. Tudo isso fala nesse capítulo aí, capítulo 32, que antecede a passagem que a gente leu, né? Só que ele sentiu no coração, ele sentiu o chamado que ele já deveria, depois de 20 anos, já com a bênção realizado. Jacó já era um camarada, humanamente falando, totalmente realizado, e já tinha tido experiência com Deus já, né? Então, antes de entrar nesse texto de
da passagem que a gente leu, já nos versículos anteriores, a Bíblia diz que ele queria voltar, só que ele se lembrou que ele tinha uma intriga, né? Uma rincha que não foi resolvida com seu irmão, né? Com seu irmão. E seu irmão Esaú. E então, na hora que ele voltou, ele mandou os seus servos com presentes para amolecer, digamos assim. E ele fala mesmo no versículo, se você vê no capítulo, diz isso, que ele tentou abrandar o coração de Esaú. Só que mesmo assim ele ficou temeroso. Ele tentou dividir o povo dele, os servos dele, em dois pelotões, digamos assim, né? O da frente e o de trás, porque caso Esaú se enchesse de ira, ele só destruiria um, o outro se salvaria, enfim. Só que, meu pastor, já para a gente começar o bate-bola, a gente entende que Jacó, ele viu que as cartas que ele tinha na mão, né? Como ele era um cara esperto, todo mundo sabe disso, as cartas que ele tinha na mão para jogar, ele já tinha se acabado. E a força da inteligência dele, não digo nem do braço, mas da inteligência dele, também já tinha se acabado. Foi aí que ele apelou para o Deus dos seus pais e para o seu Deus, né? E ali ele fez uma oração, e ali o coração dele se encheu de temor, e ele entendeu que ele precisava tocar no coração de Deus, conseguir tocar no coração de Deus, para que Deus lhe abençoasse. E qual era a bênção que Jacó queria? Simplesmente a bênção que Jacó queria e precisava era que Deus abrandasse o coração de Esaú, que Deus colocasse um sentimento de perdão no coração de Esaú, para que a vida de Jacó, das suas esposas, das suas concubinas, de toda a sua família, o seu bem, o seu patrimônio fosse preservado, né? Ele não confiava mais na sua força, e foi aí que se deu esse grande episódio da luta de Jacó com Deus. Foi o texto que a gente leu, pastor. Aleluia. A gente vê essa questão da experiência vivida por Jacó. Antes de ele chegar na casa de Labão, ele tem também uma experiência com Deus. A visão da escada de anjos que subiam e que desciam. Então é meio que tipo assim, o ser humano sabe qual é a direção que deve tomar. No caso de Jacó, ele sabia que a solução estava em Deus, né? Então, quando ele permite que os outros, no caso sua família, todos os seus pertences e tal, passem, né, o Val de Jaboque, e ele fica só do lado daqui, ele tinha a intenção de justamente se apresentar diante de Deus, porque era uma solução que traria a eficácia que ele estava buscando. Porque só Deus, na realidade, tem a resposta para aquilo que o homem ele procura, aquilo que o homem ele busca. Verdade, e a gente vê que já no Novo Testamento, né, sempre é bom a gente comparar com palavras, enfim, né, para a gente ter respaldo bíblico mesmo, comparando o Antigo e o Novo, né? Eu aprendo isso muito com o pastor Daniel, que ele toca muito nessa tecla, né, de palavra, de doutrina, de ensinamento, enfim, e a gente vai ver que em Gálatas, né, Paulo vai dizer que agora a Israel espiritual é a própria igreja. Veja, se, por exemplo, eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho, e esse filho, ele se parece comigo, até mesmo de feição. O senhor já não viu, pastor? Tem pessoas que têm filho que às vezes é a cara do pai, às vezes logo não precisa nem passar meses. Às vezes quando nasceu, saiu do ventre da mãe, do ventre materno, já é a figura do pai, né? E a Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus. Então, se esse camarada, né, se esse patriarca, ele teve, eu não vou dizer que a igreja tem que ter o espírito de Israel, não. A igreja tem que ter uma postura, digamos assim, né? Uma postura de guerreiro mesmo, de luta, de fé. Quando a igreja, vamos falar no individual, por exemplo, né? De pessoas no individual, igreja no individual, como nós no caso, precisa de algo, né? Será que a gente está disposto, né, a lutar com Deus? Não é contra Deus, é com Deus.
lutar com Deus e com os homens, né, em intercessão e buscar a nossa bênção e correr atrás daquilo que a gente quer, que a gente entende que é o melhor, até receber essa bênção. Então esse estado de guerra mesmo, de luta, de peleja do patriarca Israel, ele deixou como herança para a igreja, de perseverança, né? Sim, na realidade a Bíblia vem e diz que o reino dos céus ele é adquirido por esforço. Há versões bíblicas que dizem ele é tomado por violência, né? O reino de Deus é adquirido por esforço, sendo sabido que não nos foi dado o espírito de covardia. Então é importante sempre nós termos aquele momento de decisão, que na realidade não somos nós e a família, não somos nós e os vizinhos, não somos nós e os amigos, somos nós e Deus, né? É nós nos depararmos, né, com Deus e a exemplo o lugar passou a ser chamado de Peniel. Isso, né? Que significa frente a frente com Deus ou a face de Deus, né? Que ele luta e sai dali ainda com vida. Deus ele dá a oportunidade para que você busque, só que é tipo assim, querido, você tem que ser determinado naquilo que você quer, porque muitas pessoas vão dizer não, muitas pessoas vão dizer não vai dar certo, muitas pessoas vão dizer ele não vai conseguir, ela não vai alcançar, mas se você for determinado e focar em Cristo, ele tem a resposta, sim ou não? Sim, com certeza. E já passando um pouco eu quero entrar um pouco na aplicação, né? E a gente pode dizer que hoje nós vivemos o melhor período da história da humanidade hoje, né? Tipo assim, tem o pró e o contra, mas tem o pró, tem um a favor. Qual é o a favor? O a favor é que hoje nós estamos no período da graça. O a favor é que Jesus veio, né, e morreu e deu a salvação universal para aquele que crê, né? E a gente vê que muita gente tira vantagem da graça. Muitas e muitas, milhões e bilhões de pessoas tiram vantagem da graça. Somente o que Deus pede é a fé. Só o que Deus pede é a fé. Através da fé, o ser humano ele pode conseguir todo tipo de situação. Sendo que também no Antigo Testamento, né, Deus ele mandava rolar uma espécie uma linguagem até meio vulgar, mas uma espécie de apadrinhação, né, dos estrangeiros e tudo, certo? Até tipificando já para a igreja, né? Mas hoje a igreja ela é digamos assim, é algo abrangente de modo universal, né? Então, pastor, nessa situação de aplicação, a gente vê, olha, Deus ele trabalha no período da graça. Deus ele trabalha com três coisas. Você só de concordar comigo, é a salvação, é o avivamento e é a colheita, né? A salvação é o Novo Testamento, e também o Antigo e o Novo Testamento, através de profecia, o Novo Testamento de acontecimentos, ele vem provando, né, através de Cristo, né, a salvação de todo aquele que crê. Amém. Teve uma pequena interrupção, mas, ou seja, tem a salvação, o avivamento, né? O avivamento, ele é para dentro da igreja. Quando o povo de Deus, ele está sofrendo uma espécie de esfriamento, está passando por um tipo de dificuldade, aí o Espírito Santo de Deus vem e gera o avivamento. É o que está escrito em João 10:10, né? Que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Sim. Mas também tem o período, tem o advento da colheita, que está lá em João 4, quando a samaritana foi falar pros indivíduos lá, né, de Samaria, de Sicar, né, que foi falar do Messias quando ele veio, quando o povo veio para perto de Jesus, é o encontro de Jesus, que Jesus estava dialogando com os discípulos. Jesus disse, olhai, né, para os campos, só que era para as pessoas que estavam ouvindo, né? E Jesus falou sobre a colheita, né? Isso você pode ver lá em João 4. Pastor, em todas as igrejas, praticamente, ou quase todas que eu já fui, tem uma caixinha da promessa ali, né? Que é a caixinha de pedido de oração. Sim. Não é verdade? E naquela caixinha da promessa, e também geralmente tem um mural com fotos,
e pedidos de oração, de porta de emprego, pedido de cura de doença, situações de dificuldade no sentimento, né? Pedido de prosperidade. Veja, meu pastor, eu falo isso sem sombra de dúvida. Eu creio que ali 80% daquelas pessoas que colocam ali petições ali, 80% são pessoas que não são crentes, que não são evangélicas, que ainda não professaram a fé cristã. Então, pastor, biblicamente falando, a gente sabe que quem é filho de Deus é aquele que nasce de novo, né? Isso está lá em João 1, do 10 ao 13, parece do versículo 10 ao 13, que aqueles que crê em Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Mas Deus, ele com a sua graça, ele ajuda todo mundo, meu pastor. Isso eu falo sem sombra de dúvida. E pela Bíblia, o senhor sabe, Jesus, ele curava toda a sorte de enfermos, ele saía curando. Ele chegava em lugares e curava toda a sorte de enfermos. Então, se você que está me ouvindo, caro espectador, coloque uma coisa no seu coração, nesse momento, né, nessa aplicação dessa mensagem. Se você quer algo para a sua família, né, geralmente a gente quer salvação, né, que está certo, não está errado. Mas, às vezes, você tem algum filho, tem um esposo, tem uma esposa, né? Tem algum parente que está no vício das drogas. Você às vezes tem um parente, né, que está no vício do alcoolismo. Você está passando você é servo de Deus, mas infelizmente o maligno está lhe afrontando. Que tem, por exemplo, você tem alguém dentro de casa, né, que está sendo instrumento do submundo, do poder paralelo, né? É viciado em droga ou em álcool, ou faz alguma coisa errada, às vezes até usado, o inimigo usa para como eu já sei histórias, que tem filhos que já pegou até o dízimo do próprio pai, né, para ir usar no que não deve, né? Então, quando você entra numa peleja de oração para lutar por uma vida de alguém, não só pela sua, mas pela vida de alguém, né, para conseguir alguma petição, mesmo que Deus não venha salvar essa pessoa, que é claro, Deus ele pode salvar e eu quero que salve, né? Mas se ele não, mesmo que ele não venha salvar, ele pode curar de uma mazela social, meu pastor. Ele pode tirar, ele pode curar um problema. E é por isso que existe a caixinha da promessa, né? E aqueles que têm fé, muitos ali, eu creio que muitos ali são atendidos, meu pastor. Sim. Na realidade, a gente tem também um grande exemplo, que é o próprio centurião em Cafarnaum, né? Ele não era alguém que professava, ele não era alguém que acompanhava, a sua cultura, a sua religião e tal, era totalmente diferente, né? Mas Jesus, ele enfatiza, né, ao dizer que ele não havia visto fé, né? Como naquele momento, como daquele homem. E quando a Bíblia vem e diz, claro, ela diz primeiro que o entendimento que temos é que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas que o importante é que todo aquele que se aproxima de Deus se faz importante que creia que Ele existe. Agora, só que a fé tem que ser essa fé de Jacó, a fé da atitude, né? Porque como o senhor citou aí e muito bem colocado, Jacó, Velho Testamento, né? A dispensação, ou seja, o período de tempo era outro. Ele não estava vivendo na graça, porque a graça, né, a dispensação da graça, que é o favor imerecido, ele é a partir do sacrifício da cruz para cá, né? São 7 dispensações, nós estamos aqui na penúltima, teremos a última, que será a do milênio ou milenial, como querer chamar. Então a graça, ela nos alargou a porta para que nós pudéssemos entrar. Não que haja uma facilidade, claro que eu não estou aqui contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que a porta é estreita, né? Mas eu falo alargou no sentido de chance, no sentido de oportunidade, no sentido tipo, Jacó não clamava no nome de Jesus. Isso. Jacó não clamava, as orações não eram feitas no nome de Jesus. Então, quando Jesus recebe todo o poder e toda a autoridade que foi dado a ele no céu e na terra, ele outorga, ele delega a cada um de nós os que cremos. E o crer é independentemente de religião, daquele que está, né, na prática, daquele que está afastado, desviado, daquele que nunca experimentou essa boa coisa, né, que é servir a Deus. A questão é a tua fé.
É importante que você tome, que você tenha atitude, e eu louvo a Deus pela vida dos amados que tem mostrado isso através de estar sempre também nos acompanhando aqui pelo programa, no programa Caminhando com Jesus pela live no Facebook. A nossa amada Cida Chaves, que está conosco, nossa amada irmã, que está de plantão aqui no Hospital Almir Gabriel, está acompanhando o programa Caminhando com Jesus. Nossa amada irmã Rosimeire Neves sempre acompanha lá de São Paulo o programa Caminhando com Jesus, e outros tantos aqui que até fora do país sempre acompanham o programa Caminhando com Jesus. Algumas pessoas na França, outras pessoas em outros países com dificuldade por questão de fuso horário, né? Mas depois assistem, acompanham o vídeo, ouvem a palavra. O que temos a dizer nessa noite é que a questão é fé. Isso. Mas a Bíblia vem e diz que a fé sem obras é morta. Positivo. Tem que ter atitude, né? E uma atitude realmente audaciosa para que, digamos, quando eu vejo que Jacó deixa tudo ir e edifica, ele se desarma diante do Senhor, né? Para ir em busca daquilo que ele realmente queria. O seu principal objetivo era essa situação com seu irmão, né? E ele precisava resolver porque a sua alma não estava bem, até porque não era só uma questão de filhos do mesmo pai espiritualmente falando, uma questão biológica, né? Irmãos de sangue, e ele precisava resolver isso. O que você precisa resolver na tua vida? O que está acontecendo? O que está passando? Qual é o embate? Qual é a luta? Qual é o limite? Qual é a dificuldade? Quando a Bíblia vem e diz, evangelista, que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus, esse Deus tem a resposta. Glória a Deus. Aí Jacó, ele clama pela vida dele, né? E pela integridade da vida dele, e clama também na bênção pela integridade das suas esposas, filha e do seu patrimônio. Veja, a colheita, né, que foi o último advento que eu terminei de falar, no caso lá da mulher samaritana lá, quando ela vem com o povo, com o samaritano, que Jesus passou 2 dias lá, né, em Samaria, ensinando e pregando, e creio que ali também muita gente se salvou, creu em Cristo. Só que a colheita, ela é para quem é de fora da igreja, né? Ela não é para quem é do reino. Do reino são 2 coisas, que é salvação e avivamento, né? A colheita é para quem é de fora, uma ação do Espírito Santo que ele de maneira graciosa ajuda. Que prova bíblica é o ministério de Jesus na face da terra. Ele, como pessoa, como Deus na terra, ele saiu curando toda sorte, né, de enfermidade e ressuscitou pessoas através da fé de terceiros, né? Ou seja, se você tem uma causa sua, né, amém, você lute por ela. Se você tem uma causa de alguém de dentro de casa que está perturbando, está tirando a sua perturbação, por quê? Porque o maligno, ele vai procurar achar um ponto fraco. Se ele não achar um ponto fraco em você, ele vai querer buscar dentro do seu lar. De alguma forma, ele vai tentar tirar a sua paz, o seu sossego. E você tem que ser firme e determinar e buscar em oração com Deus. Deus vai te dar a vitória. Eu fico pensando, meu pastor, o cenário, você que também está me ouvindo, imagine o cenário. Imagine só os 2, só Jacó e o anjo. E aí começa a luta, né? E passam-se os segundos, e passam-se os minutos, né? E eles caminhando, o povo já em marcha para se encontrar com o seu possível assassino, né? Com Esaú, ou seja, caminhando para a morte, né? E Jacó colocou aquela determinação no seu coração. Não, eu sei quem pode mudar esse quadro. E ali ele se viu frente a frente com a pessoa que poderia, né, liberar a bênção. E aí passam-se as horas, né? E aí entram pela madrugada, só os 2. A articulação da coxa de Jacó foi ferida. E eu imagino, pastor, eu imagino o cenário. Se a gente tem o poder de imaginar, né? Eu imagino o cenário de dor. E Jacó mancando. E o anjo já querendo ir embora, né? Não, me deixa que eu tenho que ir embora, já está raiando o dia. E Jacó se arrastando, né? Segurando no anjo, dizendo para ele: olha, você tem noção do que está acontecendo comigo? Olhando no olho do anjo, olhando no olho do anjo, dizendo: você tem noção do que está se passando comigo?
Você sabe o que está se passando na minha vida? Você está olhando para uma pessoa que está em potencial sendo ameaçada. Não só ele, mas as pessoas que estão ao meu redor. Tudo que eu tenho está sendo ameaçado a acabar. Eu não posso deixar você ir. Enquanto eu tiver força, eu vou lutar. Enquanto eu tiver força, mas você não vai. Enquanto você não me abençoar, você não liberar a minha bênção. Bênção essa que Jacó tinha pedido para Deus em oração. Versículos antes da leitura, mas no mesmo capítulo. E ali o anjo viu a persistência, a fé de Jacó. E aí chegou com ele. É verdade, rapaz. Olhou para ele. Como é que é teu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. Aí o anjo disse, pois é, a partir de agora tu não se chamará mais Jacó, não. A partir de agora o teu nome vai ser Israel. Porque com Deus e com os homens lutaste como príncipe e prevaleceste. E aí a Bíblia diz que quando Jacó se depara com Esaú, né? Jacó já sabendo que, porque o último versículo que a gente leu diz que o anjo o abençoou, né? Quando Esaú, não sei o que passava no coração de Esaú, e a gente vê quando os dois ficam frente a frente, sobrenaturalmente o coração de Esaú é mudado, de um estado de ira, passa de um estado de amor, e os dois se abraçaram. Eu até me arrepio, me perdoe falar isso, eu até me arrepio falar um negócio desse, né? Os dois passam a se abraçar, parece que não tinham tido um passado que eles tiveram, né? Que eles tiveram no passado. Ali o sobrenatural de Deus aconteceu na vida de Jacó e de Esaú, né? E ali todo mundo foi poupado, né? E ali aconteceu que ele foi abençoado através da persistência dele, pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu pontuo, e o Senhor falou aí a respeito de imaginar, eu faço assim uma alusão, né? Exemplifico a respeito dos profissionais de MMA. Dentro de uma disciplina, entendamos, né? Dentro de uma disciplina, a vida deles é só aquilo. É treinamento, é aprendizado, né? Questão alimento, questão, enfim. Mas o período de tempo que eles passam dentro lá do momento da luta, né? É um período curtíssimo. Quando a luta passa, né, digamos lá para o terceiro, quarto round, eles já mostram um cansaço. E é interessante que a vida deles é o treinamento, mas o cansaço ele vem, né? Então o senhor falou de minuto, o senhor falou de segundo, falou de hora. A gente vê que Jacó ele passou horas e o dia já vinha raiando. Além do cansaço, né, da luta, ainda foi tocada a juntura da coxa dele, né? A dificuldade de locomoção e sem falar na dor que ele estava sentindo. Mas o que ele tinha como objetivo ali? Buscar uma resposta. E a mudança de nome, outra coisa, a mudança de nome é a mudança da história. É a mudança da situação, sendo também sabido que dentro de uma profundidade teológica, há quem diga que quando a Bíblia fala a respeito de anjo do Senhor em Velho Testamento, está se referindo a Jesus, porque Jesus ele não passou a existir a partir de Maria, né? Ele já existia, e até as profecias seriam, né, manifestadas como o cordeiro mudo, levado, né, antes da fundação, né, antes da fundação. Então quer dizer, Jesus já existia. Então, a exemplo, ele lutando com o anjo, o que temos por entendimento, que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, é que ele estava ali perante o próprio Jesus. Então foi Jesus que mudou a história dele, mas porque ele foi, né, em busca daquilo que realmente ele queria. Porque o que muito acontece, evangelista, na vida de muitas pessoas é assim: fiz uma campanha, busquei por mim, busquei por outro, busquei isso, busquei aquilo,
Comecei animado, no começo da campanha não vi resultado, concluí a campanha, não obtive resposta, não vi resposta, pensei em fazer uma outra, mas parei. Ou de repente, pela metade da campanha, não estou vendo nenhum sinal, Deus ele não sinaliza, não traz uma resposta, não toca em alguém, não envia o corvo, não envia o anjo, não faz absolutamente nada, vou parar. Foi justamente o contrário que Jacó fez, ele continuou. E eu penso que ali ele estava determinado a tudo ou nada, porque ele tinha o seu objetivo. Eu quero te dizer, querido, que se você tem o teu objetivo, se você foca nele, se você é disciplinado, mas que de repente até você se encontra cansado de tanto buscar e não tem visto nada, não pare. Não pare, porque nós não somos aqueles que andam por vista, nós somos aqueles que andam por fé. Você está entendendo? Então Deus ele vai te dar a resposta. Olha, o quebrantamento do coração de Esaú, né? O quebrantamento do coração do irmão de Jacó. Quem operou? Coisas que nós precisamos, só quem tem poder para operar é o Senhor. Então nós não temos como buscar em outro lugar, em outra fonte, em outra pessoa, em outro Deus, senão esse Deus, Criador do céu e da terra. Amém. Você que está na arena que só você sabe, né? A gente não sabe, mas você sabe. Todo mundo já passou por uma arena. O que ainda não passou, talvez vá passar, né? E na arena que você tiver, no que você estiver passando, a luta que você estiver passando, eu já quero liberar uma profecia. Deus já liberou a tua vitória, a tua bênção. O que você vai fazer, por profecia, você vai vencer essa luta. Porque você já está com uma mensagem no coração. Depois a gente vai orar para Deus ele concordar, né, e efetivar, para a gente tomar posse dessa palavra. Porque, irmão, a gente sabe que ser crente mesmo, né, é uma vida disciplinada que faz a gente sempre estar em crescimento. Para quê? Para que a gente chegue a uma maturidade, né? E esse crescimento, querendo ou não, de algumas formas, vem através das experiências, não vou nem dizer lutas e provas, de experiências que nós temos, né? Sim. E Deus permite para a gente vir passar, ter uns upgrades e tal, né? Passar, mudar de níveis e tal. Mas a gente tem que ser aprovado, né? E nesse momento que a gente for aprovado, isso vai trazendo muitos assuntos, né, como liberar peso, que diz lá em Hebreus, né, se abster de algumas coisas, principalmente de pecado, liberar peso e focar, né, só naquilo, no momento da luta, né, que a gente está passando. E você sabe do que a gente está falando, a gente não vamos precisar falar e detalhar, porque você sabe o que a gente está falando, né? O que a gente está fazendo aqui é só falando mais uma vez para isso ficar mais vivo na minha mente, no meu coração e no seu coração e na sua mente também. E Deus ele já te deu vitória já, né? Está liberado por profecia e você vai ter força, né? Porque já foi liberada essa profecia e Deus é contigo. Deus é aquele que sanciona, é aquele que decreta, é aquele que assina, é aquele que libera, é aquele que faz, é aquele que abre, é aquele que, na realidade, Jesus, como tem a chave de Davi, ele tem o poder de abrir e ninguém poderá fechar. Se ele estiver agindo, a sua palavra vem e diz que ninguém pode impedir. Ninguém poderá impedir. Eu quero pedir, evangelista, que o Senhor nos abençoe em oração, abençoe o irmão que está nos acompanhando, a irmã. Isso. Que pode está falar o nome aí que a gente... luta, né? Nós temos aqui algumas pessoas nos acompanhando na live. A gente louva a Deus aqui pela vida da nossa irmã Rosimeire, a nossa querida Deus abençoe. Irmã Cida Chaves. Cida Chaves. Quem mais aqui? O nosso nobre irmão Rosivaldo, a querida Deusa Alves, nome de Deus. A Milena Régia está conosco aqui, tem mais aqui para cima. Aleluia. Rosivaldo, homem de Deus, irmão do Ronald. Sim. E os amados não somente te acompanham pela live, mas também os queridos te acompanham pelas ondas da Salvaterra FM, né? Nos abençoe em oração em nome de Jesus. Amém. Então, em nome de todos que acompanharam, aqueles também que vão ser alvo da sua oração, que é alvo da minha oração, você mesmo que se coloca em oração, né? A Bíblia diz que a gente tem que olhar por nós mesmos também, né? E
nós vamos pedir para Deus Ele só confirmar essa palavra, né? Porque a palavra, ela é semeada no coração, e a oração, ela vem para confirmar a palavra. Para quê? Para que Deus deixe ela viva, para que na hora da arena, da famosa arena da luta, na hora mesmo, né, da situação, da decisão ser tomada, Deus venha nos lembrar essa palavra. E através do poder sobrenatural do Espírito Santo, essa palavra a gente vai se lembrar, e Deus vai dar força para a gente passar pelas lutas e obter a vitória, porque a oração é a chave da vitória. Amém, pastor? Podemos orar? Amém. Então, feche seus olhos, onde você estiver, ore com fé, pela causa que você tem buscado, né? Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, queremos lhe agradecer, queremos pedir perdão por toda sorte de pecado que temos cometido contra a Sua santidade em todas as esferas. Que Você possa continuar tendo misericórdia de nós. Aceite, Pai, nossa gratidão. Eu coloco, Pai, em brasa de oração a minha vida, a vida da minha esposa que está aqui comigo, o pastor Silvio, todos que estão ouvindo, Pai, aonde estiver, Senhor. Pai amado, em todo o globo, Pai amado, e aqui também, perto de nós, Pai amado, a luta, a arena que eles estiverem, Senhor, que essa palavra ela venha a ser efetivada no coração. Eu sei que essa palavra está tendo endereço. Aleluia. Que o Senhor, meu Pai, possa estar avivando através do poder do Seu Espírito Santo, Pai. E no momento, Pai, que essa pessoa, porventura, vier pensar em desistir, Pai amado, por causa do estresse, do cansaço, Pai, o Senhor vai renovar a força dessa pessoa. Em nome de Jesus. O Senhor vai estar renovando a força dessa mulher. O Senhor vai estar renovando a força deste homem. E vai colocar no coração que o Senhor é com ele. Aleluia. E que ele foi chamado por reino para vencer. Aleluia. E os teus servos vão ter vitória, Pai, em todas as áreas. Eles vão ter, e por tabela, todos aqueles que o cercam no seu círculo social também vão ser abençoados. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Aleluia. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final de mais um programa Caminhando com Jesus, aqui pela nossa emissora, a nossa Salvaterra FM, a nossa 87,9. Também programa Caminhando com Jesus, sempre transmitido pela live no Facebook, no PR Silvio Moura. Sendo sabido e situando melhor ainda os amados, o programa Caminhando com Jesus é de segunda a sexta, a partir das 22 horas. Amém? Muito obrigado por tua participação, muito obrigado por estar conosco. Você que compartilhou a live, Deus abençoe e multiplique sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Gratidão a esse Deus. Sobretudo, glorificamos a Ele por tua casa, tua vida, tua família. Fique certo de que se você tem um objetivo e está lutando, buscando Ele em Deus, você vai alcançar, porque Deus, esse Deus, é Deus de resposta. Amém? Eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida do nosso nobre evangelista, a sua esposa que também está conosco. Já é a terceira vez que o amado está conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por ter vindo, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua chamada. Só dei uma reforçada aí a respeito da festa na Assembleia de Deus aí na 8ª Rua, aqui no bairro do Marabá. Será nos dias 10 e 11, é isso? 10 e 11 de setembro, 8ª Rua, no lado da Inforsat, lá daquela loja do conhecido e amado amigo Ortega, né? Bem ao lado. Assembleia de Deus Central de Adoração, na pessoa do pastor Daniel Barreto, fica esquina com a 9ª Travessa. Né? 8ª Rua, esquina com a 9ª Travessa, 10 e 11, a festa do Círculo de Oração, Missão com Mulheres. Todos estão convidados ali, certamente, irmão. Vá com fé, que você vai ser tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Aleluia. O horário é às 19. Positivo. A partir das 19 horas, nós vamos estar lá aguardando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, shalom, shalom, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre a tua face a sua luz e te dê a paz. Quero deixar os amados cientes também de que Jesus prometeu voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, todo aquele que nele crê. Amém, que com a boca já tem confessado, todo aquele que a ele confessar, confessar a Ele como único e suficiente Salvador, com certeza irá angariar a salvação. Amém? Jesus prometeu voltar e isso vai acontecer a qualquer momento. Fique atento, fique certo,
de que essa promessa ele irá cumprir. Até porque, sendo Deus de promessa, ele em suas promessas ele não falha.